A gente vai dar continuidade agora para a unidade 3, que é a integração do território brasileiro. No tema 1, nós falamos sobre espaço urbano. Eu passei para vocês uma videoaula, primeiramente, sobre espaço urbano, com conceitos importantes do espaço urbano brasileiro. E aí, na semana passada, eu também passei uma atividade para vocês poderem entender um pouquinho o contexto das cidades. E nessa semana a gente vai iniciar o tema 2, que assim como o tema 1, são temas extremamente importantes, são conteúdos importantes que vão ser cobrados de vocês futuramente, tanto o espaço urbano quanto a industrialização brasileira. São assuntos que vocês reverão eles futuramente, principalmente no ensino médio. Então é super importante que vocês se dediquem um pouquinho mais para conseguir compreender todos os assuntos que estão sendo trabalhados nessas aulas, tá bem? Sobre a integração do território brasileiro, principalmente espaço urbano e industrialização, que tá ali, entendeu? Presentes assuntos e conteúdos que vão ser extremamente importantes para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês sabem que podem me procurar, tirar dúvidas, tá? É importante também vocês, se sentirem necessidade, fazer anotações, rever os vídeos, conseguir estruturar os conteúdos, entendeu? No caderno de vocês, exercitar a capacidade de vocês de estruturar isso tudo no caderno, tá bem? Porque aí vocês vão conseguir ter uma noção melhor dos assuntos que estão sendo dados, o que vocês precisam aprender, entenderam? Porque vocês vão estar colocando bonitinho esquematizado no caderno de vocês. E aí vocês podem estar revisando, relembrando. E aí, se por acaso não conseguirem se relembrar, vocês voltam no vídeo, tá? Que vai ficar disponível para vocês assistirem sempre que for necessário, tá? Então vamos iniciar. Olha só, indústria, né? E principalmente focado na indústria brasileira. A gente inicia aqui a aula com uma pergunta. Quais são as indústrias brasileiras que você conhece e o que elas produzem? Eu fiz essa pergunta porque a nossa cidade é uma cidade que tem um potencial industrial. Não é uma cidade industrializada e que, né, basicamente a indústria move toda a economia da nossa cidade. O que move a economia de São Luís é principalmente o comércio e o serviço que nós vimos assim na última aula de espaço urbano, que é características do espaço urbano, a prestação de serviços e o comércio. Porém, nós temos sim indústrias na nossa cidade, e nós temos o porto, que é o Porto do Itaqui, que acaba atraindo também essa atividade industrial. Talvez vocês não convivam, né, diretamente com essas indústrias, mas quem já teve a oportunidade, por exemplo, de sair de São Luís deve ter observado ao longo do caminho aí na estrada, na BR 135, a presença dessas indústrias. Então, deem pausa aí no vídeo e tentem lembrar aí quais são as indústrias que vocês conseguem lembrar e vejam, né, depois, se elas realmente são indústrias, né? O que são indústrias? Indústrias, elas produzem, elas transformam a matéria-prima. Vamos imaginar, por exemplo, que eu retire madeira da natureza. A madeira é uma matéria-prima, uma matéria bruta que ainda não foi modificada. Eu levo para a indústria e transformo aquela madeira em algum produto. Então, a indústria, ela tem a capacidade de fazer essa transformação, né? E a indústria atual é uma indústria extremamente modernizada. Nem sempre foi tão modernizada assim. A indústria, ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando, foi se tornando mais uma produção mais acelerada, mais intensificada ao longo que as inovações tecnológicas surgiram. A primeira indústria que surgiu era uma indústria bem diferente da que conhecemos hoje, mas de lá para cá não mudou muito qual é o objetivo da indústria, que é produzir, que é transformar a matéria-prima em um produto. Tá bem? O que mudou ao longo desse tempo foi a forma como foi produzido, que agora é muito mais rápido, a gente tem a utilização de máquinas, menos pessoas trabalham nas indústrias, enfim, o que mudou mesmo foi a forma como nós produzimos, tá? Então, eu coloquei para vocês aí alguns exemplos. Primeiramente, coloquei um mapa. Opa, deixa eu voltar aqui.
Primeiramente, eu coloquei aqui um mapa, né, que é o mapa de São Luís. Então, toda essa linha bem aqui que vocês estão vendo é uma linha aí que representa a BR, né, ó, tá aqui BR-135, que é a BR que nós pegamos para sair da cidade de São Luís. Cada pontinho vermelho desse aí destacado no mapa é uma indústria. Olha como tem várias indústrias aí ao longo da BR, porque as indústrias, elas geralmente ficam aí nessa região aí de saída da cidade, no perímetro, na verdade, no perímetro urbano. A indústria não fica assim dentro da cidade como era lá há séculos atrás, no início, quando a indústria surgiu. Atualmente, o que fica no centro, no meio da área urbana, é o comércio e o serviço. A indústria, geralmente, ela fica nisso que nós chamamos de perímetro urbano, tá bem? Então, eu coloquei para vocês aí algumas fachadas, né, de indústrias que são encontradas na saída de São Luís. Nós temos aí Fibra Papéis, nós temos também a Psyll, né, que produz aí diversos produtos, subprodutos, né, dessa empresa. A gente tem a LAC Metal, que produz aí metal. É só alguns exemplos, existem outras indústrias, muitas outras indústrias aí ao longo da saída de São Luís, tá bem? Então, vamos entender um pouquinho, antes da gente entender isso aqui, que são características principais da indústria, né? É um slide que está um pouquinho adiantado, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu quero que vocês compreendam como é que se iniciou a industrialização no Brasil. Eu coloquei para vocês aí um mapa que está no livro de vocês, que o título do mapa é A Expansão do Café e as Ferrovias no Brasil. O que eu quero que vocês compreendam? Que todo o ciclo do café, e aí vocês vão ter que recordar nossas aulas lá de formação territorial do Brasil, aonde eu expliquei para vocês sobre todas as economias que surgiram aqui no nosso território, que foram importantes para a formação territorial do Brasil, e uma dessas economias foi a economia do café, foi o ciclo do café que ocorreu no século XIX, tá bem? Então, qual foi a importância e qual é a relação do ciclo do café com a indústria? Durante o ciclo do café, nós vamos ter aí um monte de investimentos no território. Por quê? Porque o café era produzido no interior da região sudeste. Por exemplo, aqui nós temos a cidade de São Paulo, o café era produzido aqui no interior. Porém, esse café era produzido para ser exportado, para ser levado para outros países. Então, esse café ele tinha que ser transportado daqui do interior para os portos aqui no litoral. Tá bem? Então, nós vamos ter aqui portos no litoral. E aí, para a gente fazer o transporte, aqueles cafeicultores, eles investiram numa infraestrutura. Essa infraestrutura consistia principalmente em ferrovias. Essas ferrovias, elas conectavam os espaços do interior com o espaço do litoral. E a gente tem toda uma infraestrutura feita para acontecer esse deslocamento do café. Fora que todo o lucro, né, obtido durante ali a produção do café, o ciclo do café, esses cafeicultores eles também investiam um pouco no desenvolvimento das cidades, na modernização da cidade, porque eles viviam naquela região, eles acabavam também se envolvendo com política e também investindo o dinheiro deles no espaço, na infraestrutura. O que isso tem a ver com a indústria? Quando nós temos o fim do ciclo do café, que vai acontecer lá no início do século XX, tá? Essa aqui é uma linha do tempo, tá, gente? Vocês podem observar que o primeiro pontinho da linha do tempo fala aqui, a atividade cafeeira assume importância. Por que assume importância? Porque a atividade cafeeira, o lucro que é obtido nessa atividade vai ser reinvestido numa infraestrutura. E aí, quando acontece o fim do ciclo do café aqui no crash de 1929, ou a crise de 1929, que consistiu na queda da Bolsa de Valores de Nova York. E o que isso tem a ver com o fim do ciclo do café? Nova York fica nos Estados Unidos era o principal comprador do café. Com a crise que ocorreu lá, eles pararam de comprar nosso café e os cafeicultores começaram a entrar em decadência, né?
Então, a gente tem o fim do ciclo do café em 1929. E em 1930, por conta aí da queda dos cafeicultores que acabavam exercendo aí funções políticas de presidente, inclusive a gente chama isso de governo café com leite, porque café eram presidentes que representavam ali os cafeicultores, né, de São Paulo, e leite eram os presidentes que representavam os produtores de leite em Minas Gerais. Então, eles ficavam se revezando no poder. Governo café com leite. Isso terminou quando? Em 1929, quando eles perdem força por conta da crise que acontece lá nos Estados Unidos com a queda da Bolsa de Valores em 1929. E aí, com o enfraquecimento dos cafeicultores, o Vargas, desculpa, o Getúlio Vargas, ele chega ao poder na década de 30, em 1930. E o Vargas, ele tem uma mentalidade extremamente diferente desses presidentes café com leite, que a mentalidade deles era investir na produção agrícola deles, que eles eram donos de produções de café e de leite, então a preocupação deles era isso. E o Vargas, ele não era desse contexto e ele começou a industrializar o país. O que você acha importante vocês lembrarem sobre Vargas? Primeiramente, o Vargas ele criou empresas que existem até hoje, como a Companhia Vale do Rio Doce, que foi vendida depois, mas era do Brasil. A Petrobras, que ainda não foi vendida, ainda é estatal, ainda é brasileira, que produz petróleo, e nós também temos a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, ele criou empresas base e também acabou definindo o tipo de indústria que o Brasil ia se dedicar, que é uma indústria de base, uma indústria que produz para outras indústrias. Então, o governo dele meio que definiu o tipo de indústria. Primeiramente, ele industrializou e depois ele define um pouco que tipo de indústrias nós iríamos aí dedicar. Nosso desenvolvimento do país industrial iria focar na indústria de base, que é uma indústria que produz para outras indústrias. O outro tipo de indústria que nós não investimos tanto é a indústria de bens de consumo, que é uma indústria que produz produtos direto para o consumidor. Eu vou diferenciar para vocês. Uma indústria de base, por exemplo, produz metal. Esse metal vai ser vendido para a gente diretamente. Compre este metal sei lá, faça seu próprio celular. Não. O metal ele é vendido para outras indústrias que vão produzir alguma coisa com esse metal. Isso é uma indústria de base. O que é uma indústria de bens de consumo? É uma indústria que produz, por exemplo, um celular, que vai diretamente para o consumidor. Entenderam? O Brasil se dedica a uma indústria de base, uma indústria que produz para outras indústrias. Muito bem. Além dessas indústrias, ele também, o Vargas, ele criou o IBGE, que faz levantamento super importante sobre os recursos naturais do Brasil. Ele também faz diversas políticas trabalhistas, leis trabalhistas, ele cria carteiras de trabalho, ou seja, ele prepara o Brasil para se industrializar, ele dá o pontapé. A indústria já existia no Brasil, mas foi ele que começou um processo mais intensificado de industrialização. E esse processo se intensificou mais ainda posteriormente aqui com... Peraí, gente, deixa eu tentar aqui mover. Com o Juscelino Kubitschek, tá bem? O Juscelino Kubitschek tinha um lema, e ele governou, inclusive, de 1956 a 1960. O lema dele era que o Brasil iria se desenvolver 50 anos em 5. Então, ele criou um plano de metas. Isso já Juscelino Kubitschek, que veio depois de Vargas, que continuou um projeto desenvolvimentista na indústria. Ele queria melhorar e desenvolver o Brasil muito rápido. Então, ele criou um plano de metas, que era um plano em que tinha diversas metas com o objetivo de melhorar a infraestrutura, melhorar a integração do território através de rodovias. E ele construiu a capital brasileira que nós conhecemos agora, que é Brasília. Antes, a capital era no Rio de Janeiro. Ele trouxe diversas indústrias para cá, para o Brasil, transnacionais, principalmente focadas na produção de carro, automobilística. E, por conta disso, tem uma coisa super importante no governo de Juscelino Kubitschek que eu quero destacar para vocês.
O Juscelino Kubitschek, ele começou o rodoviarismo. O que é o rodoviarismo? Ele focava lembra das ferrovias lá do café? Ele deixa o uso das ferrovias de lado e ele começa a focar no deslocamento de pessoas e mercadorias pelo território brasileiro através de rodovias. Por que ele fez isso? Porque ferrovias, se vocês pararem para pensar, aí é mais rápido, né? Mais barato. Por que ele começa a focar em criar rodovias e todo mundo utilizar carro? Porque as empresas que vieram para o Brasil eram produtoras de carro e ele queria incentivar o Brasil a usar carros e a comprar carros por conta dessa indústria, tá bem? E outro ponto importante que eu quero que vocês se recordem é que as duas guerras mundiais que aconteceram na Europa, a primeira entre 1914 e 1918 e a segunda entre 1939 e 1945, impediu que os principais países industrializados continuassem vendendo seus produtos para o Brasil, porque eles estavam em guerra, né? Então, isso incentivou um pouco o Brasil a fazer suas próprias produções. E aí nós podemos ir para cá, para as características principais da industrialização brasileira. Porque, primeiramente, essa industrialização que eu expliquei para vocês, que começou na década de 30, ela foi tardia. A primeira revolução industrial que aconteceu no mundo foi na Europa, na Inglaterra, no século XVIII. E a industrialização brasileira acontece no século XX. Então, tem uma diferença aí de muito mais de 100 anos, né? Entre a primeira e a que aconteceu no Brasil. Então, nossa industrialização é tardia. A segunda característica da industrialização brasileira é que ela foi incentivada principalmente quando os países industrializados estavam em guerra, os países europeus estavam em guerra, e isso estimulou o Brasil a produzir. A gente vai chamar isso de substituições de importações. O que são importações? Importar é trazer para dentro do país, comprar. Então, nós comprávamos produtos industrializados da Europa, só que a Europa está em guerra. Então, nós começamos a substituir as importações e começar a produzir aquilo que a gente comprava. Compreenderam? Então, as duas guerras que aconteceram na Europa fez a gente substituir essas importações, porque nós não iríamos mais conseguir importar de lá, pois eles estavam em guerra. E a terceira característica importante que eu quero que vocês lembrem é a dependência de capital estrangeiro. Isso é muito importante, gente. O Brasil é extremamente dependente do capital estrangeiro. Juscelino Kubitschek, por exemplo, para fazer todas essas metas, desenvolveu o Brasil em 50 anos em 5. Ele teve que pedir diversos empréstimos, ele teve muito investimento de capital dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, até hoje nós temos uma dependência do capital estrangeiro, do capital externo de outros países, do dinheiro de outros países, que acabamos contraindo muitas dívidas e ainda assim nós somos muito dependentes desse capital estrangeiro, tá? A outra característica importante sobre a industrialização no Brasil é que, como eu já expliquei para vocês, né, a industrialização brasileira ela é focada lá no sudeste do Brasil, não é verdade? Porque tudo começou aí no sudeste do Brasil por conta do ciclo do café. Então, quem é que tinha infraestrutura aqui no Brasil para comportar uma indústria? Sudeste, porque lá que estava a infraestrutura que foi herdada do ciclo do café. Então, se vocês olharem no primeiro mapinha bem ali, vocês vão observar que a indústria está focada na região sudeste. Só que nos últimos anos nós estamos tendo uma guerra fiscal. O que é uma guerra fiscal lá na região sudeste? Tá tudo muito caro, a terra tá cara, os impostos estão caros, tá muito saturado, tá muito concentrado. E essas indústrias, elas estão buscando novos espaços, então elas estão se espalhando para outras regiões do Brasil. Nós chamamos isso de desconcentração da indústria, tá bem? Então, a indústria ela está se desconcentrando da região sudeste para outras regiões do país. Então, é isso, gente. Aqui eu trouxe para vocês outro mapinha para vocês verem, ó, como tá focado em 95 na região sudeste e como em 2015
as indústrias elas estão começando a se desconcentrar da região sudeste. Na próxima aula nós vamos falar sobre espaço rural, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês já sabem, me procurem, façam as atividades direitinho, tá bem? E é isso, beijos!